Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um videozinho mostrando todo o processo completo do uso do CNC com Kano e com o CAD. Bom, aqui nós temos o SolidWorks, como mencionado. O SolidWorks é um aplicativo, um produto da Dassault Systems para o trabalho de engenharia. Esse aqui é o principal CAD que nós temos da Default System. Bom, a gente vai começar aqui criando uma peça nova. Então a gente clica aqui no cantinho e criar peça. Deu um OK? Caso vocês não saibam, o SolidWorks ele é um software pago, mas eles distribuem licenças para estudantes. É um processo um pouquinho demorado, mas é disponível para todos os estudantes. Essa aqui é a versão estudantil de 2025, no caso. Bom, no SolidWorks a gente sempre começa criando uma peça nova. Então a gente vem aqui, a gente tem 3 planos que a gente pode escolher. Eu vou escolher o plano frontal para a gente começar a trabalhar. Aqui em cima a gente vai vir em esboço, e eu clicar aqui. Aqui é minha área de desenho, onde eu posso criar qualquer geometria que eu quiser. No caso, geometria 3D. Vou começar aqui com uma peça simples, né? Vou criar um quadrado aqui. Vamos dizer, esse quadrado vai ter 70 ou 70. As unidades deles estão em milímetros, então esse é um cubo, vai ser um cubo de 7 centímetros. Então, ok. A gente sai do esboço e a gente vem aqui em recurso. A gente define o esboço aqui, que a gente acabou de criar, coloca ressalto de base extrudado. Aqui é para transformar o nosso desenho 2D em um desenho em uma peça 3D, no caso, né? Se ele está aqui, dou um OK. Ele vai criar uma peça 3D. Beleza. Então a gente vai vir aqui, deixa eu achar o plano superior. Esse aqui é o plano superior. Eu vou vir aqui e vou selecionar essa face. O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro esboço. Só que dessa vez na parte de cima do cubo. Aqui, por exemplo, eu vou fazer algo que a gente possa usinar, por exemplo. Então eu vou vir aqui e vou escrever o UNB. A gente vai botar ela bem aqui. A gente pode configurar algumas coisas, que nem o tamanho dela. Vou botar um tamanho de 6. Não, tá muito pequeno. Tá, 15. Perfeito. Quando a gente clica aqui na tela, a gente consegue mover a peça. Ela está sempre a uma distância do nosso mouse. Consigo clicar nas arestas também. Acaba sumindo. O NP. Beleza? Perfeito. Está mais ou menos aqui centralizado. A gente consegue definir a fonte que a gente usa também. Eu vou pegar uma fonte um pouquinho mais circular, um pouquinho mais fácil da gente usinar. Não. Essa aqui parece ok. Ok. Beleza. Agora que a gente tem nosso texto, a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vem em recursos, o texto já está selecionado, faz ressalto estruturado. Aqui, a gente consegue ver que está um pouquinho grande demais, a gente vai colocar 10 milímetros. Perfeito. Aqui a gente tem nossa peça, um cubo basicamente, com o NB escrito. Agora a gente pode fazer várias coisas. Se a gente quiser um processo de, por exemplo, se em vez de for em cubo, isso aqui fosse uma chapa com NB, nós faríamos o seguinte, nós selecionaríamos a face, vou colocar isso aqui. Perfeito. Geralmente quando a gente vai trabalhar com essas máquinas CNC que fazem corte de chapa, então corte a laser, corte a plasma, jato d'água e outros, a gente salva isso como um arquivo DXF. Então a gente vai salvar aqui. Aqui no meio de tudo isso, nós escolhemos DXF. Eu clico em salvar. Ele vai me levar para essa página. Aqui você pode escolher se você quer salvar o documento com base na face que você está olhando, você pode selecionar. Aqui eu já selecionei essa face, então é como se nós fôssemos cortar um cubo com um retângulo, um NB. Vou dar um OK. E aqui ele vai aparecer para mim o arquivo em si. Essas máquinas de corte de chapa, elas não trabalham diretamente com código C. Elas trabalham com esse arquivo. Esse arquivo é basicamente uma imagem vetorizada que nós jogamos na máquina e ela faz a conversão desse arquivo para um caminho em código C. Aqui, quando salvar isso aqui, a gente já pode usar. Cancelar aqui. Bom, agora para a gente fazer a usinagem em si, a gente vai vir aqui em SolidWorks Cal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual máquina que a gente vai usar. Aqui nós temos algumas poucas opções de máquina, porque isso é a versão estudantil, então ele não vem com o completo. Aqui nós temos uma
uma fresa, nós temos fresa de normal, fresa de 4 eixos, de 5 eixos, e o torno normal. A gente vai escolher uma fresa métrica. Aqui nós temos o cesto de ferramenta, de novo, como na versão estudantil eles não colocaram todas as ferramentas disponíveis. Nós temos os pré-processadores, que são basicamente para adaptar o nosso código a uma máquina específica. Então, se eu tenho na minha fábrica a máquina de uma empresa, eu consigo adicionar esse pré-processador para garantir que minha usinagem vai funcionar com a minha máquina. Nós temos algumas outras configurações, por enquanto não importa muito. Beleza, nós definimos a nossa máquina. Agora a gente vem aqui, sistema de coordenada. Nós vamos usar o sistema de coordenadas do retângulo que envolve a peça. Isso aqui é basicamente onde que vai ser o zero da nossa peça. Considerando que nossa peça vai ser presa com isso aqui para baixo, a gente vai estar usando de cima, a gente vai definir um ponto bom como referência. Então a gente vai definir esse canto aqui como o zero global. Beleza? Depois a gente vai definir a peça a ser forjada, que é basicamente nosso material bruto. Quais são as dimensões dele. Aqui ele já ajuda bastante, ele estendeu o material apenas cobrindo a parte da letra, mas a gente pode fazer outras variações, se eu quiser usar um tubo ou alguma outra geometria. Vamos começar com essa simples mesmo. Beleza. Aqui a gente tem as configurações da fresa, o plano frontal dela, a gente pode trocar o plano frontal. Beleza? Então bora lá. Um processo muito simples. A gente clica aqui em extrair recursos usináveis. Ele vai dar uma avaliada na peça e vai ver, essa parte aqui de cima eu vou ter que usinar. Essa parte aqui, ela já está na dimensão final, então eu vou precisar usinar. E todos esses processos aqui é o que ele vai fazer basicamente com a fresa. Então a gente clica em gerar plano de operações. Beleza, ele define tudo certinho. E a gente gera o caminho da ferramenta. Aqui ele deu esse aviso por um motivo específico, já vou explicar para vocês. Mas basicamente o que acontece? Nas nossas ferramentas que temos aqui gratuitas, ele não tem uma ferramenta pequena o suficiente para poder fazer esse passe. Então ele deixou em azul para mostrar, tem alguma coisa errada. Vocês podem ver que nesse aqui, que não está azul, ele realmente nem chega tão perto da peça. Como é que a gente faz para arrumar isso? A gente clica aqui 2 vezes. Ele vai carregar as informações. Vocês podem ver que ele está com uma ferramenta de 20 milímetros. Uma ferramenta de 2 centímetros é bastante coisa. Então a gente vai supor aqui uma ferramenta de corte de 2 milímetros. Vamos dar OK. Ele vai criar uma ferramenta nova do zero, que ele falou que não tinha nada. Vocês podem ver que mudou completamente. Eu vou gerar novamente o plano de operações, para ele atualizar que tem essa ferramenta. Isso aqui é basicamente a parte que ele vai usar. Vocês podem ver que está bem detalhado. Aqui, de novo, ele está com o mesmo problema, só vou atualizar a ferramenta. Perfeito. No caso do B, eu vou dar só um passe de cada, ou eu posso nem passar, mas vou gerar novamente o caminho da ferramenta. Esse daqui é um dos passos um pouquinho mais demorados, que ele faz todo o cálculo. Vamos simular o caminho da ferramenta. Aqui é uma das partes mais legais que nós conseguimos ver na prática como é que será feito o processo. Então, aqui nós temos a peça, nós temos pelas linhas laranjas a peça bruta, e cada uma dessas linhas laranjas agora são as bordas da parte que ele está usinando. Eu consigo aumentar a velocidade, mas basicamente ele está repetindo o mesmo processo. Ele está fazendo um caminho, limpando toda a área, e depois ele desce e repete o mesmo percurso. Vocês podem ver que é até bem parecido a sombra que ele deixa. Aqui nós temos algumas opções de visualização. A gente pode, por exemplo, tirar o caminho, deixar translúcido. Nós podemos deixar a ferramenta translúcida e remover o suporte da ferramenta para ter uma melhor visualização. Aqui vocês podem ver também que ele não está usando a parte do interior do B. Por aquela questão lá, eu não defini a ferramenta dele. Apenas por simplificação e para a gente passar mais rápido aqui pelo processo. Então, ok. Eu vi aqui a simulação, parece que está tudo certo, parece que minha ferramenta não vai bater em nada. Vamos continuar. O que a gente faz depois? O caminho da ferramenta passo a passo. Aqui é onde ele realmente vai começar a fazer os cálculos para escrever o código C. Então a gente está no início. Opa. Vamos dar o início. Essa parte aqui é um pouquinho demorada, ela é mais pesada. Vocês podem ver que meu computador nem está rodando muito bem. Mas se vocês verem aqui embaixo, ele está fazendo a mudança. Eu estou na posição X e eu estou indo para as posições Y. Por enquanto ele está 1 milímetro abaixo do ponto zero, então ele está na primeira passo. Daqui a pouco ele vai chegar para 2, para 3, assim por diante. Como nossa ferramenta é muito pequena, ela demora bastante para tirar muito material.
Todo esse processo aqui é um processo que vocês podem controlar. Eu estou fazendo a parte mais simplificada, que é deixar ele escolher o caminho que ele vai seguir. Mas a gente pode fazer tudo isso por mão. Vocês podem ver que ele já chegou aqui em menos 1,97. Então ele não moveu 1 milímetro em si, moveu um pouquinho menos. Mas é basicamente isso. Beleza, agora a gente vê aqui. A gente pode salvar esse CR, que é um outro documento com uma linguagem um pouquinho diferente, que é útil em algumas outras máquinas. E a gente vem aqui em pós-processamento. Aqui é onde vai sair nosso código de em si. Então vamos aqui. Peça teste. Desculpe aí pelos passarinhos. E aqui ele vai começar a botar todo o código G. Aqui ele colocou algumas configurações. Apenas uns parâmetros para a gente poder ver. E pronto. A gente tem o código G completo aqui. Você pode copiar o código G daqui ou pegar no arquivo onde ele salvou. Vocês podem ver que ele tem bastante linha, é uma geometria um pouquinho complicada, que ela tem bastante curva. Esse aqui. Definiu o nome do número do programa, definiu velocidade, ponto zero, definiu o zero global, o zero incremental. E tá pronto. Aí a gente pode vir aqui. E tá aqui nosso documento. Aqui a gente pode pegar e jogar em qualquer CNC, que ele vai estar pronto para utilizar. E esse aqui são algumas configurações do processo. Então, ó, esse é o programa número 1, esse aqui é um tutorial, esse aqui é o material que ele acha que a gente está usando, a espessura, o tipo de ferramenta que a gente está usando. Então ele acha que a gente está usando uma com essa descrição, ele não botou nada porque a gente não colocou. A gente colocou aqui. Tool Solution, 20.000, 0.2 mm de diâmetro, 2 mm de diâmetro, a ponta, o raio de ponta de 20 mm, CBF e tudo mais. Então, galera, vocês podem ver que é um processo muito simples, bem rápido, bem intuitivo, e que a gente pode usar para outras coisas. No caso aqui, no modo estudantil, nós temos a fresa CNC e o torno CNC.